Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos. Olha, gente, as pessoas têm perguntado se eu e o Cristiano estamos combinando a cor da roupa para gravar ou para ir para a igreja ministrar. Não, é tudo obra do Espírito. Hoje eu estou com um verde mais escuro, o Cristiano com um verde mais claro, e ninguém combinou nada, a gente se encontrou aqui na frente. O primeiro estudo que a gente ministrou junto lá na igreja, todo mundo perguntou, vocês tinham combinado? Não, não, é obra do Espírito, é que a gente está tão junto que louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, bom dia. Bom dia, meu pastor, a paz do Senhor Jesus. E essa comunhão é muito gostosa, meu pastor, e reflete, inclusive, na vestimenta aí, né? Mas glória a Deus por tudo, glória a Deus por esse dia. Graças damos ao Senhor pelos irmãos, né? Os irmãos, cada um dos irmãos que nós temos, os pastores, os professores da escola dominical, e que o Senhor nos abençoe nesse dia também. Glória a Deus. Pastor, hoje, aqui no início, pastor Cristiano trouxe mais algumas obras que nós estamos usando nessa revista. Não pense que essa revista saiu do nada. Meu amigo, é fruto de muita leitura, muita leitura. Pastor, vou mostrar alguns livros. Nós já mostramos em edição anterior, tá bom? É só você pegar. À medida que for passando, a gente vai mostrando todos os livros que estamos usando. E na última edição, nós vamos pedir para o pastor Eber colocar todos os livros. A gente vai fazer uma edição só com os livros, mas para você já ir acompanhando. Meu pastor? Pastor Eber é muito bom nisso. Eu vi no podcast que ele fez contigo, o podcast ficou muito interessante com os livros lá, ele apresentando e mostra cada livro. É bem interessante, bem interessante. Pastor Eber está de parabéns. A gente se baseou também aqui, a gente tem Apocalipse 20, os nomes, meu pastor, Matthew Weimeier, né? Os nomes em inglês a gente com inglês, né? Matthew Weimeier, sei lá, mas é um grande escritor, e é só sobre Apocalipse 20. Só sobre Apocalipse 20, ou seja, só sobre o milênio, né? Totalmente. Quantas páginas? E aí tem todas as perspectivas que são referentes ao milênio, né, meu pastor? São 144 páginas. Então, e aqui ele faz uma referência de todas as posições que as pessoas têm em relação ao milênio. Apocalipse 20. Outro também, que é de Millard Erickson. Esse eu adoro. Escatologia. Eu adoro. A polêmica em torno do milênio. Esse aqui também é um livro muito bom. É um livro com... temos aí 230 páginas, né? E as Bíblias, né? A gente não pode esquecer as Bíblias que a gente tem usado. Uma Bíblia muito interessante. Essa aqui foi própria de escatologia. Essa aqui foi, o pastor Gedeon nos recomendou há um tempo atrás, né, a todos os pastores, que é a Bíblia Jeffrey, né, de estudos proféticos. Excelente, fundamental para estudos proféticos. E a minha Bíblia, que eu carrego, né, comigo sempre, que eu uso em casa, que é a Bíblia Thompson, né? A Bíblia Thompson, isso aqui é uma Bíblia de referência muito, muito, muito boa. Muito. Irmãos, para que vocês tenham uma ideia, olha o trabalho do pobre do Cristiano. Ele tem que colocar em 96 páginas, numa revista de escola bíblica dominical, tá? Se ele tivesse usando só esses dois livros, com a Bíblia Jeffrey, já seria um trabalho hercúleo. Mas, além desses livros, ele também utilizou os livros que já falamos da vez anterior. A questão da vinda, o milênio, do Walford, né? O grande mestre ali do Texas, né? De Dallas, né?
Manual de Escatologia. Manual de Escatologia do Dream Pentecost, né? E, irmãos, pega a Bíblia Jeffrey. Irmãos, ó, isso aqui é uma preciosidade. Quando eu vi que essa Bíblia estava a preço de banana, porque eles queriam acabar com o resto do estoque. E, gente, não é uma Bíblia para você estudar todos os assuntos da Bíblia. É uma Bíblia para você estudar as profecias e escatologia. Ô, meu amigo, se escatologia é um terço da palavra de Deus, que Bíblia fantástica. Eu adoro essa Bíblia em matéria de escatologia. Agora, Bíblia de estudo para casais, aí é outra que eu tenho. Bíblia de estudos, aí é outra que eu tenho. São Bíblias diferentes, né? Mas escatologia não tem Bíblia melhor do que essa. Primeiro, porque apresenta todos os pontos. E segundo, porque como a gente é arminiana, pré-milenista, pré-tribulacionista, ela tem a visão que nós temos sem desprezar as outras visões, né? Sem desprezar as outras visões. Então, fica ali para você que quer se aprofundar, tá bom? Tá vendo o trabalho hercúleo do pobre do cristiano, meu amigo? Escrever isso aqui não é brincadeira, não. E graças a Deus, você está se especializando nisso, né? Qual é a próxima de escatologia que vem? Meu pastor tem algumas aí que já tem a revista sobre a Grande Tribulação. E essa vai ser maravilhosa. Essa, se o indivíduo não se converte nunca mais, né, Cristiano? Tem a revista sobre a Grande Tribulação, tem sobre a eternidade. A eternidade, o céu. Gente, que coisa formidável. E Daniel. Gente, Livro de Daniel. Daniel. Aí, e você não pode esquecer, gente, tem muita coisa, muita coisa. E fora uns pedidos que vão surgindo à parte, né? E a gente já vai preparando alguma coisa, já vai pensando, né? Que ele já tem alguns pedidos à parte já, mas a gente graças a Deus, é um trabalho gostoso, viu, meu pastor? Não assim, é prazeroso, né? À medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento de Deus, isso é muito prazeroso, alegra a nossa alma, o nosso espírito, né? Como o Cântico de Maria, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, nosso espírito fica muito feliz no Senhor. Glória a Deus. Bem, agora vamos para a lição, tá bom? Que maravilha, chegamos ao estudo 4. Olha, pastor, as repercussões de tudo que está acontecendo em nossas igrejas é extremamente positiva, graças a Deus. O povo está com muita calma aprendendo, está se alimentando, está dizendo assim, eita, nem sabia que isso existia. Outros estão dizendo, poxa, eu pensava diferente, agora estou repensando. Não é que mudou de posição, mas ele está repensando. E outros estão dizendo, eu sempre pensei assim, mas não com essa profundidade. Então, parabéns, meu pastor, parabéns. E, gente, ó, revista, né? Só para estar na mão, não, na hora da escola dominical. Isso aqui é para você ter a lição e ler durante a semana várias vezes. Várias vezes. Se você parar e pensar, você que lê as revistas que nós estamos produzindo, que são 3 por ano, se você ler cada uma delas, você consegue chegar no final do ano lendo pelo menos, entre aspas, 3 livros, porque nossas revistas são quase que livros de tão profundo que é o ensinamento. E tem referência bíblica, e tem tudo. Então, coma a palavra do Senhor, mastigue a palavra do Senhor, compreenda a palavra do Senhor, leia a revista, vai ser fundamental. Então, meu professor deu essa dica para o aluno, tá? Vai lendo as revistas, leia a revista que é fundamental.
O estudo 4, ele é a continuação do estudo 3. Tanto é que o título é O Rei Chegou, né? A primeira vinda de Cristo. E o milênio? Aí nós vimos que o milênio ainda não tinha chegado, né? O milênio ainda não tinha chegado. Parte 2. Então, olha que interessante. Como é que a gente tem certeza que o rei tinha chegado? Aí, pastor Cristiano, na lição de número 3, deixou bem claro, mas deixou bem claro mesmo a chegada do rei. Primeiro, por quê? Porque quando Cristo chega, a Bíblia faz questão, isso está lá na página 21, de dizer, olha, as profecias estão se cumprindo. É o 2.1. Aí, quando Jesus nasce, 2.2, todo mundo reconhece o Messias. A Bíblia faz questão de historiarizar, tornar o fato histórico de que Maria reconheceu, José reconheceu, Zacarias, você tem a presença de Ana, Simeão, o Messias estava tão presente que trouxe um transtorno tão grande a ponto de Herodes sacrificar muitos infantes em razão dele. E aí o que acontece? Você tem um período de vida em que o Messias não se apresenta, porque podia trazer problemas sociais muito grandes, como nós vimos daí a infância, a adolescência, a juventude. E aí você tem o Messias, já na idade de realmente assumir todo o reino, começando o reino, que está no ponto 2.3, quando João Batista, o maior profeta da época, o anuncia, o reconhece, e, obviamente, o próprio Cristo dizendo, eu sou o Messias. E aí, meu Deus do céu, com os milagres, com tudo que ele faz, e aí o 2.4, 2.5, 2.6, isso tudo nas páginas 23, 24, 25, 26, a conclusão é uma só, está lá na página 26. Ele, Messias, esteve entre nós. Ele esteve entre nós, né? E aí, agora chegamos ao estudo número 4, e veja que lá ficou no 2.6. É por isso que aqui no estudo 4, na página 29, nós já começamos no 2.7, porque é a continuação. E aí, meu amado irmão, presta atenção. Depois de você fazer tudo isso, relembrar o aluno, porque depois da Covid, a memória do nosso povo está tão limitada, dá uma relembrada. Por quê? Porque hoje nós vamos apresentar para o nosso povo algo muito importante. O que é? O Messias veio, o Messias chegou, o Messias provou que era o Messias, mas ele é rejeitado pelo seu povo. Pode um rei ser rejeitado pelo seu povo, depois de tantas provas? Pode um rei ser rejeitado? E aí o que acontece? Aí a consequência é, o que acontece em razão da rejeição? É isso que você vai discutir com o seu aluno. Ele foi rejeitado, você vai provar que ele foi rejeitado. Se o seu aluno sair sabendo, nesse domingo, o Messias chegou, mas foi rejeitado, e qual foi a consequência da rejeição? Você ganhou o domingo. E o nosso autor ganhou o que ele escreveu no estudo 4. Sabe por quê? Porque isso é importante. O teu aluno tem que entender que o judeu, lá no primeiro século, quando Cristo existiu, ele não acreditou que Jesus era um Messias, porque não estava se cumprindo
aquelas profecias messiânicas que são para o milênio. Ele não compreendeu isso, rejeitou. Aí aquilo, jogaram fora, tem quem quer. E graças a Deus, estamos nós hoje aqui, tá? Então, qual é o eixo dessa lição? Depois de ter provado, foi rejeitado. Sendo rejeitado, o que acontece? Eita, pastor, e se eu me perder na lição? Não vai se perder, porque está tudo escrito. Está tudo escrito. Vai ser muito tranquilo o conhecimento, porque vai ser escrito. Inclusive, uma das dicas que nós damos para essa lição, depois dessa aula, é, se você quiser, com a sua turma, ler a revista nessa lição, ler. Pode ler, porque o trabalho do Cristiano foi espetacular. E aí, à medida que você vai lendo, você vai se lembrando do nosso comentário aqui e vai acrescentando. Então, vamos lá? Ok? Você retoma tudo que foi dito, e aí eu olho para o Cristiano e eu pergunto: meu pastor, a oferta teocrática se cumpriu, Cristo estava lá cumprindo tudo. Esses malucos conseguiram rejeitar o rei? É muito interessante, né? A gente vê de que forma isso aconteceu, né? O povo de Israel, como Jesus Cristo, a palavra do Senhor mesmo fala, ele veio para os que são seus, mas os seus o rejeitaram, né? Então, Jesus Cristo, inclusive, nós vimos na aula passada que teve um momento que Jesus Cristo estava anunciando o reino e falou para os discípulos anunciarem também, ele falou, olha, leva essa mensagem à nação de Israel, ao povo de Israel. Então, naquele momento, estava sendo limitado, naquele momento, a nação de Israel. Mas o que houve, o que aconteceu? Então, num primeiro momento, a oferta do reino e do Messias e do rei era para Israel. Tanto é que quando a mulher sírio-fenícia veio de longe, Jesus, de forma muito clara, disse, não chegou o momento dos gentios ainda. Aí essa mulher, de forma fantástica, se humilha tanto que Deus adianta um pouquinho o momento dos gentios. Exatamente. Curando a filha, né? Curando Mas num primeiro momento era para Israel. De início era para Israel, como devia ser, como estava escrito, como era plano de Deus, né? Então, de início era para a nação de Israel. Só que o que a nação de Israel não compreendeu, e que a gente até falou também na aula passada, é que este reino do Messias, ele se cumpriria em duas etapas, né, meu pastor? Então, haveria duas etapas para que o reino se cumprisse. E isso eles não compreenderam. E por isso eles rejeitaram, porque eles queriam, como nós já mencionamos antes, um rei que chegasse arrebentando com tudo, arrebentasse principalmente ali naquele momento, com o Império Romano, e estabelecesse a Palestina para Israel, estabelecesse o governo ali, juntamente com o povo de Israel, em toda a terra, naquele momento, né? E isso não aconteceu, e aí por isso eles rejeitaram o Messias. É muito interessante mesmo. Na verdade, eles estavam querendo adiantar o milênio, né? O rei governando e tal. Ok. Então, a primeira pergunta que a gente tem é: Cristo foi pego de surpresa quando foi rejeitado? De maneira nenhuma, né, meu pastor? A gente pode... a gente tem o entendimento, a compreensão, depois nós vamos ver, inclusive, com os textos bíblicos, né, que Jesus Cristo não foi pego de surpresa, havia um plano ali, um plano de Deus para ser cumprido, e o que algumas pessoas, inclusive, imaginam, né, que, não, então,
por causa da rejeição da nação de Israel, do povo de Israel, a rejeição ao Messias, a rejeição ao Cristo, então Deus adaptou o plano dele. Então Deus fez uma oferta verdadeira, real, legítima, né, como nós chamamos, uma oferta legítima do reino, né? Então Deus fez uma oferta legítima. Se ele fez, então Deus teve que adaptar, né, na sequência, porque foi como a nação de Israel rejeitou, ou a oferta não foi legítima, ou se foi legítima, Deus adaptou. E não é nada disso, como nós vamos ver. Inclusive, se o senhor puder colocar só um pouquinho, só para a gente ter uma base ali do plano de Deus, né? Está tudo no controle de Deus. Aí depois a gente volta ali no que a gente vai apresentar para os irmãos. Mas só para os irmãos terem uma ideia, a gente fez o que a gente chama de mapa mental, né? A gente chama de mapa mental. E nesse mapa mental, a gente tem ali a soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, Deus está sempre, como a gente vem falando desde o início, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Inclusive, Deus está no controle deste momento em que Israel rejeita o Messias que é anunciado para Israel, o reino é apresentado para Israel, só que ele é rejeitado. Inclusive, neste momento, Deus está no controle. Por quê? Porque havia um plano de redenção. Então, além do plano do reino que nós vemos ali do lado, havia também um plano de redenção. Então, tudo, a gente fez um círculo ali para mostrar que está tudo interligado. Existe a soberania de Deus, existe o plano do reino, existe um plano de redenção e existe a aliança eterna. Dentro dessa aliança eterna se estabelece ali, então, por exemplo, a aliança tem aliança com Abraão, aliança com os patriarcas, né? A aliança davídica, aliança palestina, uma coisa que a gente já comentou também na aula anterior. Então, essas alianças, elas são reforçadas aqui por causa da soberania de Deus. Deus nunca perdeu o controle. Então, o plano de redenção, plano do reino e a aliança continuam no plano de Deus. Aí a gente pode voltar e dar continuidade. Depois a gente volta aqui, quando a gente for falar ali sobre Romanos, né? Sobre o que Paulo escreveu aos Romanos. Ok. Irmãos, então, o reino chega e é como o pastor colocou aqui, ó, 2.7. A oferta teocrática em relação às profecias do Antigo Testamento. O reino viria como consequência do fato de Deus ter usado homens no Velho Testamento para dizer: o meu reino está vindo. O meu reino está vindo. E aí é óbvio que o reino viria. E aí é como o pastor colocou aqui no 2.8. A relação de Cristo com a oferta do reino. O reino foi oferecido na pessoa do rei, ou seja, Deus disse, ó, eu vou implantar meu reino aí, Israel, no meio de vocês. E de vocês eu vou reger toda a terra. Só que o meu reino vai se concretizar na pessoa do rei. Então, na medida em que eles rejeitam a pessoa do rei enviada, eles estão rejeitando o reino. Entendeu? Eles estão rejeitando o reino. Meu pastor, que coisa fantástica. É muita cegueira espiritual desse povo. Porque, vamos lá, se eles tiveram todos os profetas no Velho Testamento, e é um povo que estudava nas sinagogas, que depois que cai Israel, eles passam a ter sinagoga, não tem mais tempo, tem sinagoga em tudo que é canto. E aí, nas sinagogas, eles têm conhecimento, eles tinham, no momento da sinagoga, o momento de estudar a lei e o momento de estudar os profetas.
E mesmo com todo o conhecimento que eles tiveram, Jesus é rejeitado. Meu pastor, explique isso, pelo amor de Deus. Como é que, depois de tanta evidência, Jesus ainda é rejeitado? Me explique esses dois pontos. O 2,7 junto com o 2,8. Como é que isso é possível? Se a gente pegar aqui alguns textos bíblicos, né, por exemplo, a oferta de Jesus Cristo em relação às profecias. Se a gente pegar João capítulo 2, que está aí na revista, página 29, item 2,7. João capítulo 2, versículo 17, que diz assim: seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Que momento é esse? Esse é o momento que Jesus Cristo chega ao templo, né? Ali no período da Páscoa, está chegando o período da Páscoa, e aí ele vê a situação que está o templo, porque virou um negócio. Um mercadão público, mercadão, né? Virou um mercadão. E ali se vende de tudo, virou um comércio, né? Então, Jesus Cristo chega naquele local e, por autoridade de rei, só Jesus podia fazer isso, pela autoridade que ele tinha como rei. Ele chega, pega um chicote e sai batendo ali, expulsando, o pessoal vai expulsando os cambistas, expulsando, fala, não. Aqui não é, porque a minha casa é a casa de oração. E aí os discípulos, né, pegam e relembram o que está escrito lá em Salmo 69, né, que é a apresentação do rei, desse rei que tem a sua casa, o local como casa de oração, e como o cuidado, o zelo, né? O zelo pela tua casa me consome. Então, a vida de Cristo trazia por consequência a noção clara para qualquer um que conhecia a Bíblia de que estava se cumprindo ali as profecias messiânicas. As profecias messiânicas, e aí os discípulos, a gente vê que aqui são os discípulos que têm essa percepção. Se os discípulos tiveram a percepção, quem estava ali também teve a mesma percepção. Né? Os discípulos tiveram a percepção, olha aqui, isso aqui está se cumprindo exatamente que o zelo que o Senhor tem, o zelo que o nosso Deus tem pela casa dele, porque o próprio Deus é quem fala, minha casa será chamada casa de oração, e aí o zelo pela minha casa, né, pela tua casa me consome. Então, o zelo que ali Jesus Cristo está demonstrando não é ignorância, não é violência, mas Jesus Cristo está refletindo o zelo que ele tem pela sua casa. Então, se à medida que os textos vão passando e a vida de Jesus reflete exatamente que ele era o Messias, meu pastor, como é que aquele povo pôde rejeitar? Será que foi consequência de toda uma queda espiritual que vinha acontecendo e que alcançou o seu auge naquele momento? Paulo explica muito bem isso, né? Depois nós vamos ver que povo, né, houve essa rejeição do Messias, porque eles já vinham numa decadência muito grande, né? Desde ali a gente viu na época dos juízes, a gente viu na época dos reis, a gente viu isso em todas as épocas históricas da nação de Israel. A gente via que em alguns momentos o povo estava próximo ao Senhor, era restabelecido o culto, era isso, aquilo outro, mas na maioria o povo estava longe do Senhor, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava praticando coisas ruins, se afastando de Deus, e a liderança também, né, que o Paulo fala, depois ali escrevendo aos Romanos, Paulo fala que a liderança, eles passam a ensinar, né, leis e regras e costumes para o povo que eles mesmos não praticavam. É aquela velha máxima, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então,
isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, até chegar no auge, que é Jesus está ali, o Messias está ali, o Messias dá provas de que é ele é o Messias, né? Existem provas, os atos de Jesus comprovam as profecias, mas ainda assim ele é rejeitado, porque ali é o ápice da rejeição, da desobediência a Deus. O povo já vinha neste caminho de rejeição a Deus, de desobediência a Deus, de desobediência às regras do Senhor, né, de se afastar de Deus, e aí o ápice é o quê? É a rejeição do Filho, a rejeição do Messias, a rejeição do Cristo, é a rejeição do Rei, né? Porque, como o Senhor diz, ao rejeitar o Rei, eles estão rejeitando o Rei, né? A Basileia, né? Então, você tem o Rei, você tem o reino, mas se você não tem o Rei, como é que você pode ter o reino, né? Uma coisa não vive sem a outra, né? Então, eles rejeitaram o Rei, e aí, por consequência, eles rejeitaram o Rei. Mas isso também tem um propósito, né, meu pastor? Tá. Então tá ótimo. Então Deus pega e envia seu filho para estabelecer o reino como ato de extrema bondade para Israel, e Deus já sabia que eles iam rejeitá-lo. Tanto é que havia profecias no Velho Testamento. Então, peraí. Deus de misericórdia. Então, Jesus, ele me vem e ele ainda tem coragem de falar, como está aqui no 2.9. Mateus 15, 24. Eu fui enviado. Agora, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para restaurar todas as coisas. Eu vim para servir Israel. Eu passei, peraí. Quer dizer que Jesus veio e já sabia que ia ser rejeitado. E mesmo assim, insiste na oferta do reino para quem o vai rejeitar. Aí é só a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus também, né? Porque eu vou usar a palavra paciência porque é uma coisa nossa humana, né? Mas Deus aqui está tendo uma longanimidade, uma bondade extrema com o seu povo. E Deus está demonstrando essa bondade. Deus está demonstrando essa misericórdia. Deus está demonstrando esse amor. Ele não deixou de amar o povo de Israel, apesar do povo ter abandonado o Senhor, ter abandonado a Deus, ter abandonado as regras do Senhor, mas como Paulo mesmo fala, escrevendo, apóstolo, escrevendo aos Romanos, sempre houve um remanescente. Sempre houveram aqueles que estavam esperando. Sempre houveram aqueles que aguardavam. Sempre houveram aqueles que amavam o Senhor. Sempre houveram aqueles que não se dobraram a Baal. Então, em todos os momentos da história também, apesar de uma grande parte do povo de Israel, da nação judaica, ter se afastado de Deus, mas sempre houve um remanescente. E por isso a oferta foi legítima. E o amor de Deus, o amor do Senhor e Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo, ele chega, né? E aí ele fala, nossa, esse povo, ele mesmo fala, esse povo que mata os seus profetas, que rejeita, eles vão me rejeitar também, né? Então, tudo isso Jesus já sabia, mas ainda assim, ele cumpre a promessa de Deus, ele cumpre o propósito de Deus, como nós vimos na imagem anterior, né? Existe um propósito de Deus e um propósito eterno de Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. E pela rejeição de Israel, que o Senhor já sabia que aconteceria, mas aprove ao Senhor também, aprove a Deus também, né? Aprove a Ele, na sua soberania, de, pela rejeição de Israel, levar a salvação a todas as nações.
estender a salvação a todas as nações, resgatar todas as nações através da rejeição de Israel, né? Mas não porque o Senhor tenha perdido o controle, ou porque a oferta dele tenha sido indigna ou inválida, ou ele teve que adaptar, não, porque ele, sabedor de todas as coisas, e ele ofereceu, né, a salvação a Israel. Israel rejeita, e aí então esse plano de redenção ele se espalha para toda a terra e nos alcança, e nos alcançou. Aqui tem um detalhe que é muito importante, irmãos, que é o seguinte: Israel rejeitou, veio para o seu povo não recebeu. Mas a rejeição, como o pastor falou, não foi absoluta. Teve o remanescente, ou seja, os 12 apóstolos eram judeus. A igreja começou em Jerusalém. A casa que foi aberta ali para eles orarem, na parte de cima, chamada cenáculo, onde desceu o Espírito, era de uma judia. Era da mãe de João Marcos, que depois ia escrever o Evangelho. Então, se você parar e pensar... A gente tem os 70 também, né, pastor? 70, que a gente fala dos 12 apóstolos sempre, porque permanece para nós sempre ali as instruções, mas a gente tem ainda os 70 que o Senhor envia, os 70 discípulos, o Senhor envia depois, né? E que também eram judeus. E fora que a Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou, Paulo fala, ele apareceu para mais de 500 irmãos. Esses 500 irmãos, não digo que todos, mas a maioria esmagadora era judeu. Agora, então por que a Bíblia diz que ele foi rejeitado? Porque, irmãos, um rei, ele assim, na pior das hipóteses, quando é contestado, mesmo assim quem o contesta se rende a ele. Mesmo quem diz, o senhor está errado nisso, se rende a ele. Se curva diante dele. E aí, como foi um pequeno rebanho, uma coisa pequenininha quando começou, que o reconheceu como rei, é por isso que a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Tá? Então, olha que interessante. Quando você for ensinar aqui o 2.9, que diz a incerteza da oferta, o autor está querendo te esclarecer algo simples. Não é que a oferta é incerta, não. A oferta é certa. A oferta foi genuína. Foi genuína e certa. Se vocês quiserem, eu estou aqui, eu sou o rei. A incerteza era, entre aspas, quanto ao coração que ia aceitar. E é uma incerteza, entre aspas, porque o rei já sabia quem haveria de recebê-lo e rejeitá-lo. Sim. Entendeu? E, não obstante isso, ele sabia que a ser rejeitado, ele veio, ele se apresentou como rei e disse, estou oferecendo para vocês meu reino. Quer entrar no meu reino? Se arrependa. Exato. Se arrependa. Passa pela porta do arrependimento. Tantos judeus, aí, inclusive o povo judeu, tinha que passar pelo arrependimento. Isso. E o que não era bonito, só ser, novamente a gente reforça ali quando Paulo escreve aos Romanos, não bastava ser apenas da linhagem sanguínea de Abraão, não adiantava ser apenas descendente de Abraão, mas precisava se arrepender. E seguir a Cristo. E aí o que é interessante é exatamente o ponto auge, que é o 2.10. Isso faz com que a oferta seja legítima na medida em que Jesus vem e Jesus oferece o reino em primeiro lugar para Israel,
por causa de todas as alianças. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que vir primeiro para o judeu, por causa de Abraão, por causa de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Entendeu? Mesmo que no Velho Testamento já houvesse pálidas sombras para nós. Porque tem muita gente que diz assim, poxa, pastor, mas se ele sabia que ia ser rejeitado pelos judeus, porque mesmo assim ele vem e faz tudo. E faz tudo, meu irmão. Porque ele morreu na cruz. Mesmo sabendo que muita gente vai rejeitá-lo. A gente não crê que a pessoa que quando nasce, já nasce pré-determinada para o céu ou para o inferno. Não. Mas por que Jesus morre na cruz, mesmo sabendo que muitos vão rejeitá-los? Para que a oferta do Calvário seja legítima. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Deus não impõe nada para ninguém, não. Agora, é óbvio, é a mesma coisa. Porque ele vem e oferece, ó, o reino está aqui. Eu sou o rei. Creiam em mim. Creiam em mim. Não chegou ainda o momento. Jesus chega ao ponto de dizer para todo mundo: não convém vocês quererem adiantar o tempo. O tempo é do Pai, e é o Pai que diz o momento em que eu vou reinar sobre o mundo inteiro. Mas eu já estou aqui. As obras que eu estou fazendo demonstram que eu sou o rei. Então, presta atenção. Me aceitem. Mas por que ele faz isso se ele vai ser rejeitado? Para que a oferta seja legítima. Ninguém recebe amor falso. Você só vai se dobrar diante de um amor verdadeiro. E aí a oferta é legítima e ele cumpre o que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi. Aí a oferta é legítima. Agora, na medida que eles recusam, aí Deus tem, sim, a possibilidade de estender a oferta do reino para todos. E aí nós entramos. Entendeu o que Cristo fez? Gente, você já tinha pensado nisso, que o Messias viria sabendo que ia ser rejeitado, mas seria tão fiel a cada uma das alianças que ele cumpre todas as alianças para poder não deixar somente judeus reinarem, mas estender seu reino também a igreja. Exatamente. Aí nós temos, né, a certeza de que tudo sempre fez parte do plano de Deus. E, como nós falamos, né, depois o pastor puder trazer a imagem ali de volta, a gente sempre reforça essa questão da soberania de Deus e da aliança de Deus. Deus estabeleceu aliança, ele estabelece aliança com Abraão, alianças incondicionais. Nesse caso, nós estamos falando basicamente das alianças incondicionais. A aliança incondicional, quando Deus não coloca nenhuma condição para que aquilo que ele está propondo venha se cumprir. Mas não deixa, o que a gente precisa entender, meu pastor, é que isso não deixa com que o povo não tenha responsabilidades. Isso não significa que o povo não tenha responsabilidades. E aí, Paulo, né, aí o que a gente fala aqui, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele explica exatamente isso. Ele começa no capítulo 1, já trazendo, a gente precisa entender que é uma carta, né, que Paulo escreveu, é uma carta. Essa carta, quando ela foi escrita, ela não tinha divisão de capítulos nem versículos. Então, é uma carta que Paulo escreve aos Romanos. E nessa carta, ao escrever aos Romanos, ele trata basicamente de 3 assuntos, né? 3 aspectos
que é sobre o pecado. Paulo vem tratando sobre o pecado na carta aos Romanos, sobre a lei em relação ao pecado, né? E sobre a graça, a justificação pela fé. E aí Paulo vem explicando tudo isso. E aí chega no ápice do capítulo 9, 10 e 11, que alguns usam esses textos isolados, principalmente o capítulo 9, para defender a predestinação, né? Porque aí não, então Deus predestinou uns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Não é isso. O que Paulo está demonstrando, na verdade, é totalmente o contrário. O que Paulo está demonstrando, e aí ele vem traçando isso desde o capítulo 1, aí ele vai demonstrar que, apesar da soberania de Deus, apesar da aliança que Deus tem, aí Paulo insere, coloca, olha, fala do povo de Israel, e aí aqui em relação ao povo de Israel, ele fala dessa aliança, ele fala que Deus estabeleceu essa aliança. E aí, dentro disso, nessa questão da predestinação, Paulo está falando, não é predestinação, é porque o povo se afastou. A nação de Israel se afastou. O povo de Israel, isso ele vem tratando nos capítulos, desde o capítulo 1, ele vai construindo isso, aí chega no capítulo 8, ele reforça isso. Aí ele fala, olha, o povo de Israel se afastou, a nação de Israel se afastou, os líderes se afastaram. Aí ele fala do pecado e tal, foi aquilo que eles condenavam na prática dos outros, eles mesmos estavam praticando. E aí praticavam achando que estava tudo bem. Fala, não, eu pratico, eu sou descendente de Abraão, eu estou na bênção, eu tenho as promessas, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E aí onde Paulo refuta, Paulo fala, não. Aí, neste ponto, por causa da desobediência deles, que vem acontecendo, não foi só em relação ao Cristo, ao Messias, mas que já vinha acontecendo, por causa dessa desobediência que já vinha acontecendo, e só piorando, e Deus sendo paciente, Deus sendo longânimo, Deus sendo bondoso, e ainda assim, o povo de Israel rejeita tudo, a oferta é legítima, o povo de Israel rejeita, e aí Paulo fala, agora, o que acontece? Agora, a oferta passou para os gentios, né, por causa da rejeição, mas Deus já sabia dessa rejeição, Deus fez a proposta do reino por causa das alianças que ele tinha, a aliança com Abraão, que é incondicional, independente do povo de Israel querer ou não querer, Deus tinha ali a aliança, né, a aliança com os patriarcas, a aliança com Davi, Deus também tinha a aliança davídica, aliança incondicional, mas, como Paulo reforça também, ela é incondicional, mas requer responsabilidades. Não é incondicional, então o meu sangue que corre na veia já me garante tudo. Não é bem assim. Existem responsabilidades também, como na graça, meu pastor, existem responsabilidades. Não existe essa questão da hipergraça, como alguns estão anunciando hoje, né? Não, que o amor e a misericórdia de Deus, eu posso fazer tudo. Que o amor e a misericórdia de Deus vai me permitir, né? Então, essa hipergraça oferecida hoje é como o que estava acontecendo com o povo de Israel, em relação ao seu sangue, né? A sua a origem sanguínea, pela herança sanguínea de Abraão. Não, eu sou descendente de Abraão, então está tudo bem. Não está tudo bem. Existem responsabilidades. E qual é a nossa responsabilidade hoje? Né? Vamos tirar um pouco o povo de Israel. E a nossa responsabilidade hoje? A nossa responsabilidade é fé. Porque a gente entra, como nós já falamos, nessa herança também, a partir da fé. E a nossa prática, que é o que Paulo também vem falando em todo momento, escrevendo aos Romanos, a nossa prática de
fugir do pecado, rejeitar o pecado, rejeitar uma vida e uma prática de pecado para servir a Deus. Então, mortificar a carne. Então, é o que Paulo vem trazendo. Fala, olha, isso aqui foi tanto para judeu, como também o é para grego. E grego no sentido do gentil. Né? Tanto foi para a nação judaica, quanto é agora. Então, a responsabilidade, ela existe também para nós, apesar de estarmos na graça, apesar de termos o Senhor ter nos alcançado, a graça do Senhor ter nos alcançado, não significa que eu não tenha responsabilidades. Então, existem as responsabilidades, o povo de Israel tinha responsabilidades, e eles acharam, naquele momento ali, que somente o fato deles serem judeus, serem da linhagem de Abraão, serem descendentes de Abraão, já estava tudo certo, estava tudo garantido. A entrada do reino estava garantida. E aí, novamente reforçando, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele trata disso, fala, não, o povo de Israel, ele foi rejeitado naquele momento, porque eles rejeitaram, não foi uma consequência. O povo de Israel foi rejeitado naquele momento, né? Porque eles rejeitaram o Cristo. Mas também não significa que Deus deixou, que é aquele que Paulo já vai falando lá no capítulo 10 e 11, não significa que Deus deixou de amar o povo de Israel. Opa, isso é importante, porque eu já ia lhe fazer essa pergunta. Na medida que eles rejeitam, tá? Que eles rejeitam a oferta do rei. Irmãos, isso é tão sério que o nosso comentarista colocou aqui no 2.10, lá na página 31. Gente, Jesus chega a olhar esse momento de rejeição para com ele e ele chora. Ele chega a dizer, olha, eu como uma galinha queria pegar vocês e proteger como rei. Eu não sou igual aos outros reis, eu queria proteger vocês. Ele chora, mas ele mesmo já sabia, antes de vir, que ia ser rejeitado. Que ia ser rejeitado. Aí a pergunta que eu ia lhe fazer era essa. Rejeitou, aí bota no lugar a igreja e Israel se ferra completamente? Aí onde ou não? Alguns também pensam de uma forma equivocada, é que a partir desse momento a igreja se torna o exemplo de Deus. E as promessas que eram para Israel passam a ser única e exclusivamente para a igreja. E aí a gente volta ao texto de Paulo aos Romanos. Paulo fala no capítulo 10, né, ele começa falando, irmãos, capítulo 10, versículo 1, o desejo do meu coração é oração a Deus por Israel para que se salvem. Então, Paulo está demonstrando, eu estou orando. Eu né? quero a salvação Eu quero a deles. salvação deles. Eu quero porque eu sou israelita. Paulo defende, eu sou israelita. Eu sou da descendência de Benjamim, né? E aí ele fala, olha, eu desejo, eu oro para que essa salvação chegue ao povo de Israel. E aí no capítulo 11, é tão interessante que ele fala o seguinte, também no versículo 1. Então, Deus rejeitou o seu povo? Então Paulo responde. Aí ele mesmo responde, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Será que Deus rejeitou então o seu povo, o povo de Israel? Aqui ele está falando sobre o povo de Israel. Então Deus rejeitou o seu povo? Ele fala, de modo nenhum. É muito enfático, né? De modo nenhum. Então Deus não rejeitou o povo de Israel. Deus não rejeitou o seu povo, né? E aí ele fala também que este povo é de onde veio a palavra, de onde veio a escritura, de onde veio o louvor e a glória ao Senhor, de onde veio, inclusive, o Messias, de onde veio Cristo. Jesus, né? Era judeu. Jesus era judeu. A salvação, ele fala, a salvação vem dos judeus. Então, Deus não rejeitou o povo. E aí, ele complementa dizendo, no versículo 25, capítulo 11, versículo 25. Romanos
11, versículo 1, e depois Romanos 11, versículo 25. 25. Isso. E aí ele complementa, porque assim, é interessante depois os irmãos lerem o texto completo, né, o capítulo 9, 10 e 11, completamente, nessa compreensão de que, na verdade, toda a carta aos Romanos, para que a gente compreenda os capítulos 9, 10 e 11. Porque, como eu falei, tem os aspectos, então, tem 3 aspectos que Paulo está tratando ali, e aqui ele estabelece essa ligação, essa relação com o povo gentil e o povo de Israel, e a rejeição do povo de Israel. E quando o povo de Israel rejeita, eles também são rejeitados. Mas aí, o que vem a palavra, versículo 1, eu digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? E Paulo responde, de modo nenhum. Aí o versículo 25, Paulo diz, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte de Israel, até que a plenitude dos gentios seja chegado. Aí versículo 28, né? Aí versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Versículo 28, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. No momento da rejeição, Israel se torna inimigo de Deus. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, como o senhor mesmo já mencionou. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, a soberania de Deus, o plano de Deus, né? A aliança incondicional que Deus tem, como nós falamos, aliança abraâmica, né? Aliança com os patriarcas, aliança davídica, aliança da Palestina. Então, isso aqui é irrevogável. Assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então, quando chegar a plenitude da salvação dos gentios, o povo de Israel também vai ser resgatado. Isso ocorre aonde? Ocorre exatamente ali no período do milênio. O povo de Israel, a nação de Israel, por isso eles clamam ao Senhor. E aí o Senhor vem com toda a sua glória, com toda a sua força, e ele vem ali ao leão da tribo de Judá. Ele vem pelejar e vencer os inimigos de Israel e estabelecer o reino milenar dele. Então, o plano de Deus, por um momento, vem para incluir a igreja, para tornar de todas as nações, formar a igreja, mas depois que esse plano, esse propósito de Deus em relação à salvação, o plano de redenção, se cumprir por toda a terra, é o que Paulo fala, na plenitude dos gentios, quando a plenitude dos gentios, a plenitude da salvação para os gentios, a oferta da salvação para os gentios, né? Por isso, quando as pessoas perguntam, você crê que o evangelho vai ser pregado para todas as nações? Eu falo, eu creio, mas como é que você crê? Porque está escrito. Está escrito, está na palavra do Senhor. O evangelho vai ser pregado, vai ser anunciado. Isso é independente de mim. Eu tenho minhas responsabilidades em pregar o evangelho? Sim. Paulo fala isso também, olha, o evangelho precisa ser pregado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há salvação? Não precisa ser pregado. Eu tenho minhas responsabilidades, né? Mas a questão do evangelho chegar a todas as nações, está na palavra do Senhor. Quando este plano, quando a plenitude, quando este plano se completar, a atenção de Deus se volta novamente para o seu povo, para o povo de Israel. Mas é todos, 100%, é toda a linhagem de Abraão. Aí Paulo reforça novamente, dizendo, é o remanescente. É o remanescente.
Irmãos, então, resumindo, quando Jesus foi rejeitado, o coração dos judeus rejeitou Jesus, começa o que nós chamamos de período da igreja. O período da igreja vai até o arrebatamento. Com o arrebatamento, aí inicia a grande tribulação, que é um momento especial onde Deus vai tratar com Israel, se revelando a ele de forma ímpar. É para a purificação do povo de Israel. Purificação de Israel. No final da grande tribulação, eles estão em tamanha aflição que vão pedir Jesus. E Jesus desce, e aí desce. É o momento em que o anticristo e o falso profeta são jogados num lago de fogo e enxofre. É o momento em que se prende o diabo por 1000 anos. E nesse momento, o remanescente de Israel vê Jesus e aceita Jesus como Salvador. É nesse momento, tá? Então, eles rejeitaram, e aí Jesus se tornou rei para nós. Mas haverá uma futura salvação para eles. E Jesus também será rei deles. Aí Jesus desce, estabelece a sede do seu governo mundial em Jerusalém, e aí ocorre o milênio, tá? Então, olhe que interessante. Eles vão compreender tudo isso que nós estamos falando hoje, que eles não aceitam, porque eles não aceitam que Jesus já veio e que o reino foi oferecido para eles, e eles rejeitaram. Entendeu? Então, essa ideia de que a igreja substituiu Israel, isso não existe. Igreja é igreja, Israel é Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. Pastor, e os judeus que aceitam Jesus passam a fazer parte da igreja, sem nenhum problema, tá? Mas a grande tribulação é um momento específico em que Deus trata com a humanidade rebelde, mas trata também com seu povo. Para quê? Purificação do seu povo e depois estabelecimento do milênio. E é por isso que aqui na conclusão, o nosso pastor diz exatamente na página 34. Mas, pelo fato de Israel ter rejeitado o Messias, a nação levará sobre si seu pecado até que ele volte para redimi-la. Como assim levará sobre si o pecado? Vai passar pela grande tribulação e reinar em glória, aclamando por todos como Messias. Entretanto, é a partir dessa rejeição, após a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que Jesus Cristo dá ordem aos seus discípulos. Não anuncia só em Israel. É Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Eu já fui rejeitado aqui. E aí é óbvio, é em razão de existir um povo que já vive, crendo que Jesus reina, é que esse povo não precisa passar pela grande tribulação. Entendeu? E aí uma questão que eu não quero que você toque. Vamos lá. Vai ter algum aluno espertalhão que vai perguntar, pastor, o que o senhor acha, ou então, querido professor da escola dominical, o que o senhor acha que aconteceria se Israel não tivesse rejeitado, tivesse aceitado? Essa é uma questão bonita e interessante. Tem muita gente que pensa sobre isso. Mas você vai dizer para ele, olha,
essa é uma questão muito legal. Vamos pensar em casa, vamos analisar em casa. Mas rejeitaram. Ah, mas se tivesse aceito? Não sei, meu irmão. Tem coisa que a gente, infelizmente, não sabe. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E se Israel tivesse aceitado, seria diferente? Não sei. O evangelho teria chegado? Não sei. A gente tem que ter coragem de dizer, olha, o que não foi revelado, não foi revelado. Não é, meu pastor? A palavra não mostra, né? A palavra do Senhor que chegou a nós não mostra nada referente a isso, né? O que nós podemos trazer é o que a palavra já nos revela, né, meu pastor? E o que nós podemos trazer também é esperança futura, porque a palavra também nos revela que um dia, quando nós chegarmos lá, nós conheceremos como somos conhecidos. Então, todas essas perguntas que não foram respondidas pela palavra do Senhor, vai chegar um momento também que nós vamos conhecer. Então, fique à vontade no encontro com o Senhor, né, de perguntar que o Senhor vai trazer essa revelação. Então, aquilo que não foi revelado agora, que não trouxe revelação, é também como Jesus Cristo mesmo respondeu para os discípulos, né? Olha, isso está com o Pai. Acabou, está com o Pai, está nas mãos do Pai, está no controle do Pai. O que nos importa e que nos interessa é isso. Está nas mãos de Deus, está no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada, né, meu pastor? E cabe a nós, como eu falei anteriormente, nós temos responsabilidades. A nós foi oferecida a graça. Nós fomos alcançados pela salvação de Cristo. Mas a nós também cabem responsabilidade. E tem uma grande responsabilidade, que a gente finaliza aqui, que está em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Isso é para nós, né? Então a gente precisa continuar anunciando o evangelho. Irmãos, é o que a gente sempre fala. Escute, se de repente essa lição foi muito profunda, você terá uma certa dificuldade em ministrar, o cerne dela é um só. O rei foi rejeitado. Ele já sabia que ia ser rejeitado, né? Mesmo assim, veio e cumpriu, porque tinha que cumprir toda a palavra de Deus, ofereceu o reino. O rei foi rejeitado e, graças a Deus, o reino chegou a nós. Nós hoje vivemos no reino espiritual. E é por isso que a nossa posição será muito alta quando chegar a época do reino material e físico no milênio. Porque a gente não rejeitou, tá? Esse é o cerne da lição. Agora vamos lá. E olha que interessante. E aí vem só para reafirmar isso que o senhor acabou de dizer, meu pastor, bem-aventurado os que não viram e creram. Sim. Né? Então, os que não viram e creram nessa oferta do Messias, em Jesus Cristo, creram no Senhor Jesus como sendo nosso Senhor e Salvador, esses são tão bem-aventurados que primeiro vão subir para a glória, vamos participar das bodas do Cordeiro, e depois a gente volta para reinar com Cristo em posições, meus amados, que extraordinárias. Elevadíssimas, né? Então, o fato de nós não termos rejeitado, de termos aceitado o Senhor Jesus Cristo como Rei, como Messias, como Salvador, também nos leva a uma eu não queria usar essa palavra, mas numa grandiosidade, né, de que nós vamos exercer no milênio, no reinado de Cristo milenar, uma posição muito elevada. E depois na eternidade. Depois na eternidade. Então, olha,
não é porque simplesmente a gente não tem ainda o reino físico e visível, que é o que vai acontecer no milênio, e Deus estabeleceu lá, ele é que sabe, que Jesus não está reinando, ele está reinando. Então a questão da gente continuar se submetendo ao reinado dele, até chegar o momento. Irmão, calma, calma, porque o que vem para a gente lá é infinitamente superior ao que hoje nós temos, tá? Então, vamos lá, porque o Senhor reina. Agora, se desejar, pega esse vídeo e bota para sua turma. Eles vão ouvindo, vai lendo, bota o vídeo, não tem problema. Você está livre. Agora, consegue explicar parcialmente tudo que nós colocamos aqui? Excelente. A revista está muito bem escrita nesse sentido, tá? Basta seu aluno entender. O reino foi oferecido, a oferta foi legítima, Cristo já sabia que ia ser rejeitado, mesmo assim vem e oferece tudo. Não é à toa que ele chora por tudo que eles perderam, tá? Então, não é de todo ruim quando seu aluno pergunta, e se tivessem aceito? Se Jesus chorou por tudo que eles perderam, já imaginou o que viria se eles aceitassem? Então, escute. Mas isso aconteceu. Esse é o motivo porque quando Jesus for tratar com a humanidade rebelde e Israel na grande tribulação, quem já o tem como rei não precisa sofrer na grande tribulação, tá? Por isso que a gente é arrebatado, tá bom? E então, um grande beijo, a paz do Senhor, e já lhe aviso, a próxima lição não será às 5. A próxima lição não será às 5. Será uma lição extra, diferente. A próxima lição não será às 5. Será uma lição extra e diferente. Ai, pastor, que lição vai ser essa? Já é uma lição gravada. O meu amado pastor já gravou e que tem que ser dada nesse momento, que é a questão da primeira ressurreição, tá? E que tem que entrar aqui agora, porque a lição da primeira ressurreição, ele já deu aqui na 7. E eu quero que essa lição seja dada nas queridas igrejas congregacionais nossas, as congregadas. Então, nós vamos falar sobre a primeira ressurreição, e isso vai fechar com chave de ouro tudo aquilo que nós estamos vendo até agora, porque vai nos dizer quem vai participar do milênio, tá bom? Não se preocupem, ela será disponibilizada a vocês, tem slide, tem tudo, vai ser tudo disponibilizado. E aí, depois dessa lição extra sobre a primeira ressurreição, aí a gente volta para a lição de número 5. Pastor, palavras finais para a gente dizer tchau. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, agradecer ao pastor Gideon Júnior por essa oportunidade, né, a oportunidade de escrever a revista, de poder participar, né, da elaboração dessa revista. Agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Deus tem permitido que as nossas vidas sejam incluídas na presença dEle, e agradecer aos irmãos, agradecer a cada um de vocês, pastores, professores, agradecer por a honra de estar com vocês, da gente poder compartilhar esse momento juntos. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Abraços e qualquer dúvida, lembre-se, pode entrar em contato com o pastor Cristiano, ele retira todas as suas dúvidas. Um grande beijo, a paz do Senhor.